Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Mais uma oportunidade que Deus preparou para nós o adorá-lo, amém? Eu quero te convidar a você tomar o seu lugar e vamos falar com o Senhor nessa noite, amém? Aleluias. Queremos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, por tudo que Ele é, e pedir que Ele venha receber a nossa adoração nessa noite. Que o teu louvor possa tocar nos céus, amém? Aleluias, louvado seja o teu nome, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, reunidos na tua presença. Queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por tudo que tu és, Pai. Pai, se usasse todas as nossas palavras, Senhor, mesmo assim não conseguiria dar ao Senhor ou declarar quem tu és, Senhor. Pai, mas nessa noite que nós viemos diminuir, Senhor, e que tu cresça nas nossas vidas, porque somos carentes do Senhor a cada dia. Porque se não for o Senhor no nosso meio, na nossa vida, nós já teria sido tragado pelo adversário. Mas o Senhor é tão bom que Ele permitiu que eu e você estivesse aqui nessa noite. Ele nos deu a oportunidade. E eu quero dizer para você, não perca tempo de adorar o Senhor, porque Ele se faz presente, amém? Aleluia. Senhor, esse templo é teu, as vidas que estão aqui é tua, Senhor. Tu tens liberdade de agir através de nós e em nós nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, amém? Igreja, durante a semana Deus tratou muito comigo numa palavra lá no Salmo 91. Eu não sei se vocês estavam a par aí da situação, e eu fiquei sabendo e logo repreendi. E Deus trouxe essa palavra, e, assim, comentando com outras pessoas, parece, né, não é coincidência, porque o nosso Deus não é de coincidência, é um Deus que faz, amém? E a menina lá, a mãe de uma aluna, amiga da minha filha, falou: eu também estou lendo o Salmo 91. Irmãos, outrora as Bíblias ficavam abertas no Salmo 91, mas não havia prática. Se nós não se alimentar, nós vamos continuar vazio, amém? Não adianta a Bíblia estar aberta lá no Salmo 91 ou qualquer outro salmo ou qualquer outro livro da Bíblia, se nós não nos alimentar dela. Não vai sofrer efeito. Ela simplesmente aberta, ela não vai. O poder está no Senhor, mas nós precisamos comer do pão da vida, amém? Aleluia. Eu quero ler com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem pestes que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos do ímpio. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não torpece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a espécie, e calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em um lugar alto. Retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificará. Dar-lhes abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Amém.
Irmãos, é um salmo poderoso. Se nós orarmos ele declarando na nossa vida, praga nenhuma vai chegar à nossa tenda. Se nós declarar ele que esse salmo na nossa família, nenhum se perderá, porque é o Senhor, é a boca do Senhor que está falando. E eu falei, filha, vem cá, deixa a mãe conversar com você. E eu li com ela, falei, você está entendendo? Então não temerás, aquieta o teu coração, porque o Senhor está cuidando de você. Eu quero dizer para você, igreja, o Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor está cuidando dos teus. Descansa, busca o Senhor em todo tempo, mas descansa que Ele peleja a nossa causa, amém? Aleluias. Esse Senhor era tão bom, esse Deus é tão maravilhoso, que nós queremos em todo tempo adorá-lo. Aleluias. Vamos adorar junto conosco, amém? Aleluia, Jesus. Declara que você ama o Senhor, declara que a bondade dele te seguirá. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão aquele Jesus que nos solta. Pai, mesmo que nós somos infiéis para com o Senhor permanece fiel. Aleluia. Me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Obrigado, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá.
eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Teu nome, Jesus. Cantarei da bondade de Aleluia. Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluias. Aleluias. Declare: Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, amém? Em todo tempo. Faça chuva, faça sol, está enfrentando uns problemas, está passando no deserto, não importa, Ele é fiel. No tempo certo, o Senhor, Ele bradará ao teu favor, amém? Aleluias, louvado seja o teu nome, Jesus. Ele é tão bom que às vezes Ele precisa estar lá conosco no deserto. Às vezes a gente está com uma luta tão grande, a gente fala: Senhor, o deserto está difícil. Aí quando você olha para Ele, Ele fala assim: filha, eu estou com você. Filha, eu estou com você, você não está sozinha. Às vezes, igreja, o Senhor está do nosso lado e nós está ali clamando: Senhor, tu não está vendo. O Senhor quer só que você abra os olhos. Ele está com você. Não temas. Ele fala: filha, não temas, eu estou contigo. Aleluias. Vamos louvar o Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, vira um arco-íris pra me dizer de mim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, tira o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluia. Igreja, eu não sei qual é o deserto que você está passando. Quero te dizer, Deus é fiel. Deus é fiel. Da glória E creia. que do céu desceu. Aleluias. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me
tua fidelidade nunca cessa, a tua fidelidade nunca muda. Tu és o mesmo em todo tempo, Senhor. Para ti não existe lutas grandes, lutas pequenas. Diante da tua grandeza tudo se torna pó, tudo se torna tão pequeno, tão insignificante para ti, Jesus. Por isso, Pai, por tudo que és, nós te adoramos. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 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 Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui, ainda que está no livro de Reis. Aleluias, no capítulo 17. Não precisa abrir, só acompanha. No versículo 14. Aleluia, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi, e ele fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aleluias. Irmãos, quando nós vivemos nos caminhos do Senhor, a gente tem uma visão diferente do mundo. A gente sabe que mesmo que o azeite da botija está pouco, a gente sabe que a Bíblia nos ensina, o Senhor deixou aqui, nós vamos orar. E assim como foi aqui na Bíblia, também será na nossa casa, amém? O Senhor irá multiplicar. Da medida que você for profetizando, não só você será cheia, mas a tua vizinha, o teu vizinho do lado, da frente. É só crer. É só crer, igreja. Às vezes é difícil nós servir ao Senhor, às vezes a gente ouve isso, mas se a gente for ver, não é difícil. Jesus fala, basta crer. Se crer, nós podemos muito, porque nós cremos naquele que tudo pode, amém? Aleluias. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Continuar. Aleluias. Mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Sabe por quê? Ele não falha. Ele não falha, igreja. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Maravilhoso, Senhor. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É só ter fé. É só crer. Deus proverá. Aleluia. Mas nunca destruir. Verdade, Deus. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada.
fosse o azeite e a farinha faltar, aleluias, Ele proverá. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluias. Deus proverá, igreja. Deus proverá. Aleluias, aleluias. Eu não sei como está o teu celeiro. Quando o azeite e a farinha faltar, É isso. quando Ele a minha provê. força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha Oh, faltar, Jesus, como tu és quando a maravilhoso. minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então veio o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua provisão, Senhor. Aleluias, aleluias. Igreja, você crê? Você crê, igreja, que o Senhor pode prover lá na tua casa? Você crê que o Senhor pode abrir aquela porta de emprego? Precisa ter fé, precisa acreditar, e você também precisa querer, amém? Porque Deus proverá, aleluias, aleluias. Eu quero, em ato de adoração, você pegar nas suas mãos aí a sua oferta. Vamos adorar o Senhor também com o nosso melhor nessa noite. Jesus, Tu és tão bom, Senhor, tão bom que às vezes nós nos sentimos constrangidos de tanta bondade do Senhor para conosco. Nós não merecemos, mas o Senhor morreu na cruz por mim, pela Tua igreja. Tu és tão bom, Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, receba, Pai, a oferta, receba, Senhor, os dízimos, em ato de louvor e adoração, Pai, semeado na Tua casa. Deus, venha com a Tua bênção, venha suprir o celeiro, prover nessa casa, Senhor, prover nessa despensa, porque com o Senhor nada fica sem ter uma resposta. Diante do Senhor nada passa batido. Jesus, Tu tem contemplado cada vida, cada casa nessa noite, e eu sei que o Senhor já está dando ordem aos Teus anjos, Pai. E assim eu quero declarar a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre estes que oferta, em o nome do Senhor Jesus. E consagramos a oferta e os dízimos ao Senhor, para a Tua glória, Jesus, e para o Teu louvor. Aleluias, vamos declarar. Aleluias, Deus proverá. Aleluias, Santo Tu és, Senhor. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Você que está com o seu dízimo, pode trazer aqui à frente a sua oferta. Deus proverá. mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Aleluia. Quando a azeite e a farinha Glória a faltar, Deus. quando a minha força se Verdade, esgotar, Jesus, eu creio, Deus Deus. proverá. Aleluia. Deus proverá. Maravilha, Senhor. O cego me faz enxergar, Obrigada, falho Jesus. me faz andar Obrigada, Espírito sobre Santo. as águas. Aleluias. Você crê nisso? Não vivo pela Aleluias. vista,
maravilha, Jesus. É pela fé que nós caminhamos, Senhor. É pela fé, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Aleluia, o socorro bem presente. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus proverá. Aplauda o Senhor. Aleluias. Deus é tremendo. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão em casa. Paz seja convosco. Amém? É uma alegria muito grande estarmos aqui. Nós viemos do retorno do acampamento, dias gloriosos. Podeis assentar. É tempo de nós darmos oportunidade para testemunho. E eu louvo a Deus, né? Porque a palavra do Senhor fala assim: até aqui nos ajudou o Senhor, né? E como Deus foi tremendo naquele lugar. Eu louvo a Deus por você que orou, você que jejuou, você que investiu na sua vida espiritual. Nós teremos o nosso culto domingo, culto do retorno. Então eu quero te convidar a você não ficar de fora, tá? Você que está nos assistindo, será algo maravilhoso. A mesma unção daquele lugar irá permanecer no nosso meio, né? Eu creio que Deus iniciou uma grande obra e Ele é fiel ao terminar essa obra. Então eu te convido, sábado já terá um encontro aqui com os jovens, né? Um momento maravilhoso. Não fique de fora, esteja procurando aí a rede jovem, o Ulisses, o Mateus que está ali. E venha participar também no sábado, domingo, nosso culto às 18h30. Eu quero perguntar se temos aqui no nosso meio algum testemunho. Tem alguém que queira dar um testemunho? Glória a Deus. Paz, igreja, boa noite. Irmãos, meu coração está até pulsando, porque eu precisei entender a vontade de Deus, o querer do Senhor, porque eu, como Paulo, tinha um espinho na carne, voltei para a casa do Senhor com vícios, e o Senhor tirou o vício da bebida, mas ainda ficou o vício do cigarro. Mas eu falava: Deus vai me libertar, Deus vai me libertar. E o Senhor falava: faz a tua parte. E eu ficava brava, porque eu falava assim: Deus tem poder para libertar, então eu vou esperar Deus libertar. Mas assim, eu fiz a escola de profeta, que foi um divisor na minha vida. E o Senhor foi tratando no meu coração, e aquilo foi me incomodando, cada vez me incomodava mais. No dia da pregação da escola de profeta, a palavra me chocou muito, porque o Senhor falava muito: qual o muro da sua vida que você quer reconstruir? Porque o Senhor falava sobre o muro de Naamã, né, a reconstrução de Naamã, a reconstrução dos muros. E aquilo me afrontava muito. Eu falava: Deus, o meu muro está todo destruído, e eu não consigo. E comecei a orar e pedir para o Senhor estratégia. E nas 2 semanas antes do acampamento foram semanas sofridas para mim, porque o vício, em vez de diminuir, ele aumentou, me deu uma agonia muito grande, era uma ansiedade muito grande, porque eu tinha feito um propósito, eu e Deus, e eu falei assim: Senhor, no dia do acampamento, eu vou usar o cigarro até algumas horas antes do acampamento, mas lá vai ser o término final, e eu peço tua ajuda. E coisa que eu nunca fiquei assim, né, 3, 4 dias, às vezes até me convidava, eu falava: Flávia, não dá, como que eu vou, né? E aí eu fui. O Senhor, Ele foi tão fiel que Ele colocou paz no meu coração. Ele tem me sustentado nessa paz. Às vezes vem vozes
E aquela palavra que o pastor pregou sobre estar atrás da cruz, eu tenho colocado ela na minha vida, porque quando isso vem na minha mente, eu falo: hoje eu sou uma ex-fumante, eu estou atrás da cruz, e isso tem me dado força. Irmãos, eu agradeço a Deus, porque esse acampamento foi um marco e vai continuar sendo um marco na minha vida, para que eu possa abraçar aquilo que o Senhor tem para mim. Então, é motivo de agradecer a Deus pelas obras que Deus está fazendo lá em casa, né, pastora? Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus, e as palmas louvam o Senhor. Deus, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Tem mais alguém que queira dar um testemunho? Glória a Deus! Aleluia! Boa noite, igreja. A paz a todos. Bom, tenho 2, graças a Deus. Há umas 3 semanas atrás, ou um pouco mais, uma criança da sala da Valentina, da minha filha na escola, esteve com meningite. E aí, no dia que eu estava vindo pregar na quinta-feira, o Eduardo chegou com uma cara desconsolado e falou: ai, olha o caderno da Valentina. Na hora que eu olhei, já fiquei desesperada, né? Mas eu falei: Deus, não tira a minha paz, porque eu estou estudando e eu preciso pregar hoje. Pelo amor de Deus. E aí eu coloquei nas mãos do Senhor. O Eduardo ficou um pouco apavorado. E eu falei: Eduardo, Deus cuida. Fique em paz, que Deus cuida. E aí eu deixei ela em casa, não mandei mais para a escola. E fui acompanhando, né? Mas graças a Deus, Deus guardou. A Valentina guardou todos em casa, guardou todos da sala dela e da escola também, porque ninguém pegou. O menininho está bem, graças a Deus, eu fiquei todo o tempo em contato com eles. Então, assim, nós estamos naquele tempo, né, apavorados por causa da escola, por causa das ameaças, os pais vão me entender. Mas, quando a gente coloca nas mãos de Deus, Ele cuida de tudo, né? O impossível parece impossível para a gente, porque eu pensei agora, né? Não sei qual tipo de contato que ela teve com a criança ou não, mas graças a Deus o menininho já não ia mais algum tempo para a escola, e Deus guarda em todo tempo, igreja. E o segundo testemunho é que Deus fala assim para a gente: não desiste. E aí a gente é fraquinho, a gente vai falar: ai, Deus, eu vou desistir porque eu não aguento mais. E Deus vai nos fortalecendo, e quando nós não desistimos, Deus, Ele cumpre, né, com a promessa dEle. E o Eduardo batizou em nome de Jesus. Obrigada. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que maravilha. Tem muita bênção, igreja. Como Deus é lindo, né? É maravilhoso. Tem mais alguém que queira dar um testemunho? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Então não esqueça, sábado, jovens, adolescentes aqui. Não perca esse tempo maravilhoso. E domingo, nosso culto, o retorno. Tá bom? Deus estará ministrando aos nossos corações de uma maneira maravilhosa, eu creio nisso. Eu quero então te convidar a se colocar de pé e aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Sem perda de tempo, não vou falar do acampamento, vocês vão ouvir mais domingo, né? O acampamento foi tão impactante, todo mundo que chega aqui quer falar um pouco sobre ele. Eu não vou falar para a gente ganhar tempo, mas queremos compartilhar, retomando o nosso estudo, né? Eu fiquei uma semana fora, sem dar o estudo, porque eu estava ruim, estava doente,
e na outra semana foi o acampamento, portanto 2 semanas. Então nós vamos retomar o livro de Amós e vamos encerrá-lo hoje, mas vamos recapitular para a gente entender. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Amós. Vai testemunhar ainda ou não, Jade? A Jade está querendo testemunhar e não vem. É a vez dela, né, David? Eu estou vendo o David ali quase... Eu já imaginei a Jade vindo testemunhar, começar a chorar aqui, testemunhando. E quase que eu ia falar, abre a Bíblia em Jade agora, olha isso. Amós capítulo 7. Amós capítulo 7. Amós. Achou, filha? Estava difícil encontrar Amós aí? Amós, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amém? Só até aí. Pai, em nome de Jesus, nós estamos alegres por estarmos na tua casa assim. Estamos alegres por podermos te adorar, por podermos cultuar a ti, Senhor, podermos agora aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, e para isso precisamos do Teu Espírito, que o Senhor nos conduza, que o Senhor tome a direção deste tempo, deste momento, e usa esta palavra, Senhor, para nos ensinar, para nos instruir e para nos conduzir segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor, tira, Senhor, todo tipo de empecilho, todo tipo de impedimento, repreende, Senhor, todo tipo de distração, todo cansaço, quer seja ele físico ou mental, e nada, Pai, absolutamente nada nos roube de aprendermos aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Como é sabido, nas quintas-feiras nós estamos fazendo os nossos cultos de estudo. Estamos estudando os profetas menores. Já falamos sobre Oséias, falamos sobre Joel e começamos a falar sobre Amós, que é o terceiro profeta menor. E como ficamos um tempo sem falar, nós queremos recapitular então de uma forma rápida e depois entrarmos a partir de então, ok? Então, o livro de Amós, como eu disse da última vez, é um livro bastante rico em ensinamento, bastante rico em mensagem. Ele nos traz alguns ensinamentos bastante importantes para o dia de hoje. O livro de Amós foi escrito pelo próprio Amós, pelo próprio profeta Amós, e Amós significa carregador de fardo. Amós traz consigo, ou traz no seu nome, aquilo que ele passava por conta do seu ministério. O ministério de Amós foi um ministério difícil. Ele profetizou. Amós era do reino do sul, do reino de Judá. Quando Israel se divide em 2 reinos, Israel se torna o reino do norte, Judá o reino do sul. E Amós era do reino do sul, da última cidadezinha, de uma vilazinha bem ao sul de Jerusalém. Então Amós estava praticamente no extremo sul de Israel, Israel como cidade, mas ele estava no extremo sul de Judá. Mas Deus o escolhe, o levanta como profeta para profetizar no reino do norte.
Então ele sai do extremo sul e ele vai para o reino do norte, profetizar no reino do norte, no período do reinado de Jeroboão. Jeroboão reinava nesta ocasião no reino do norte, em Israel, enquanto Uzias reinava no reino do sul, em Judá. E Deus tira, como diz Amós no texto que nós lemos agora, Deus tira Amós da sua terra, tira Amós da sua tarefa. Amós era uma espécie de boiadeiro, em algumas versões vai estar pastor, mas ele cuidava de um rebanho e era plantador ou cultivador de figos. Sicômoros era uma espécie de figo e Amós cultivava. A história não deixa claro se Amós trabalhava para alguém, para algum fazendeiro, ou se Amós era de fato dono da sua própria terra, da sua própria plantação e da sua própria cria. O que a Bíblia nos relata é apenas que ele tinha esta função. Portanto, Amós não era de nenhuma linhagem profética. Amós não era de nenhuma linhagem sacerdotal. Amós não tem alguém da sua linhagem ou da sua parentela que seja alguém conhecido, que por conta desse conhecimento ou dessa linhagem fez com que Amós entrasse no ministério. Não, Amós foi escolhido por Deus, separado por Deus para uma missão específica durante este tempo em Israel. Som, amém, agora sim. Estão me ouvindo bem? Amós, parece que o meu retorno que está baixo agora. Som. Amós foi escolhido então durante este período, num período em que Israel estava completamente distante do Senhor. Período em que Israel estava vivendo uma tremenda idolatria. Embora Israel, a nação de Israel, vivesse um tempo de prosperidade, e Amós vai deixar isto claro, quando Amós vai falar a respeito das riquezas dos homens de Israel. Então, embora Israel estivesse vivendo em um tempo de prosperidade, a verdade é que espiritualmente eles estavam bem distantes de Deus. Estavam vivendo um período de distanciamento e de idolatria muito grande. E Amós então é levantado para pregar exatamente isto, para tentar alinhar a moralidade da nação de Israel, para tentar trazer Israel para a verdadeira adoração. Amós é levantado para relatar os castigos que Deus estaria trazendo sobre as nações vizinhas e mais precisamente sobre a nação de Israel. E Amós ainda encerra o livro falando a respeito da vinda do Messias. Então Amós, assim como Joel, também é um profeta escatológico. Ele também fala a respeito do dia do Senhor, também fala a respeito dos últimos dias, também fala a respeito da segunda vinda do Messias. Então este é, em resumo, o livro de Amós, que se divide em um grupo, em um bloco, de alguns capítulos, e que cada um dos capítulos vai tratar a respeito desses assuntos que eu falei. Capítulo 1, capítulo 2 vai falar sobre os pecados das nações e sobre os pecados de Israel. Capítulo 3 e capítulo 4 vai ser mais específico sobre os erros e principalmente de idolatria da nação de Israel. No capítulo 5 ele chama o povo para o conserto, chama o povo para se voltar para o Senhor. No capítulo 6 ele enfatiza a insensibilidade de Israel, e é no capítulo 6 que Amós vai fazer menção da riqueza que Israel estava vivendo. Embora estejam vivendo de uma forma bastante próspera, porém estão distantes do Senhor. No capítulo 7 até o capítulo 9, Amós vai trazer então uma série de visões. Por quê? Porque a mensagem de Amós, a maneira com que Deus usou Amós para profetizar, diferente de outros profetas, que Deus dava a palavra e colocava a palavra na boca do profeta, Amós foi usado em profecia por meio de visões. Então, do capítulo 7 ao capítulo 9,
Amós faz uma coletânea das visões que ele teve. E essas visões é que serviam de base para a profecia e para a mensagem que Amós entregava. Então, do capítulo 7 você vai, até o capítulo 9, você vai encontrar Amós relatando uma série de visões, né, que Deus deu a ele. Cada uma dessas visões dava a base para Amós entregar a mensagem. Sendo que a principal visão que Amós teve, que está no capítulo 7, é a respeito do prumo. Quando Deus diz que, ou mostra para Amós que ele estava em cima de um muro levantado a prumo e que Deus estava colocando o prumo para ver a retidão do muro, que era um muro que o próprio Deus havia erguido, mas que agora estava completamente torto. Então este é o resumo do que nós falamos na semana passada, de uma maneira rápida. Eu tenho dito que nos estudos eu falo muito rápido, né? E hoje eu falei mais rápido do que de costume, mas eu estou só recapitulando. Se você pegou bem, se você não pegou, assiste o culto da última quinta, tá bom? Para aí nós entrarmos então a partir de hoje. E eu disse semana passada, embora já tenha entrado nisso, mas aqui agora eu começo a me prender um pouco mais. Nós vamos aprender sobre Amós, não capítulo por capítulo, porque capítulo por capítulo é esse resumo que eu dei para vocês. Mas nós queremos extrair de Amós 5 lições que falam muito para os dias e para a igreja de hoje. 5 lições que falam muito a respeito de ministério e 5 lições que nos ensinam demais. Então, Amós está dividido em 5 principais lições. E nós queremos falar das 5 hoje, assim a gente encerra sobre o livro de Amós. Primeira lição importantíssima que Amós nos traz, né, que o ministério de Amós nos traz, é que Deus chama e comissiona indivíduos comuns. Deus chama e comissiona indivíduos comuns. E a vida e o ministério de Amós nos mostra muito bem isto. Amós não tinha nada na sua vocação, e aí eu estou falando da sua vocação profissional, tá? Que ele era boiadeiro, como ele mesmo diz no texto que nós lemos, e plantador de figos. Não havia nada na vocação de Amós que pudesse dar a ele condições para ter sido escolhido por Deus. Ele não tinha nada, nenhuma qualificação para dizer, olha, é por conta disso, é por conta desse tipo de trabalho que ele se encaixa bem na função e no ministério profético. Não, ele não tinha absolutamente nada. Amós vai contrariar a visão que se tinha de profetas na época. Porque a visão que se tinha de profetas na época, se fosse falar de profetas naquela época, a visão era de alguém dentro do reino, ou a visão era de alguém que vinha de uma linhagem profética, ou de uma linhagem sacerdotal, ou a visão era de alguém já idoso, trancado em um determinado lugar, recebendo as palavras e escrevendo aquilo que Deus estava trazendo. Mas Amós não, Amós vem para contrariar completamente tudo isto. Amós vem para nos ensinar exatamente esta primeira lição, que Deus chama e escolhe pessoas completamente comuns. Deus não precisa escolher apenas de uma determinada linhagem ou de uma determinada regra que muitas vezes o homem coloca. Amós vem para mostrar exatamente isto. Não havia nada em Amós, não foi fruto de nada que ele tenha feito, não foi fruto de nada ou de um tipo de trabalho que ele executasse, que capacitasse ou que desse condições de Deus escolher Amós. Por esta razão é que Amazias, que era sacerdote de Israel na época, por esta razão é que Amazias não aceita a profecia de Amós. O texto que nós lemos, na verdade, é uma resposta de Amós ao sacerdote Amazias. Porque Amazias dizia para Amós, olha, volta para Judá, vai lá, cuida da sua plantação, cuida do seu rebanho,
não profetiza. Em outras palavras, Amazias estava dizendo: você não tem nada a ver com isto. O que é que você tem para ser profeta? O que é que você tem? O que é que te qualifica para poder sair da sua terra lá no sul e vir aqui para o norte para profetizar para nós? Nem Amazias, que era o sacerdote, confiava. Por quê? Porque Amós contrariava a visão de um profeta da época. Amós contrariava a visão de alguém que aos olhos humanos tinha condições de ser separado para ser um profeta. E Amós mesmo diz isto para Amazias. Amós diz: olha, eu não venho de linhagem nenhuma profética, eu não tenho nada a ver com isso, né? Em outras palavras, se fôssemos colocar nas nossas palavras, Amós estava dizendo: não tenho nada com isso, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? Mas Deus me escolheu. É isso que Amós estava dizendo para Amazias. Amós, na verdade, ele confirma muito o que Paulo diz para a igreja de Corinto, né? Paulo, em determinado momento, escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo diz assim: olha, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe os que não são para confundir aqueles que pensam que são. Amós se encaixa exatamente nesta palavra de Paulo, né? Confundindo ou contrariando tudo aquilo que as pessoas tinham visão a respeito de como a pessoa precisa ser para Deus chamar. E o que é que Amós nos ensina com isto? Exatamente esta primeira lição. Deus chama pessoas comuns. E nós precisamos entender isto, porque às vezes nós temos dificuldade de nos envolvermos no ministério, porque nós não nos achamos capazes, nós não nos julgamos capazes. Nós temos uma ideia de nos enxergar a nós mesmos completamente desqualificados, porque aos olhos humanos, de fato, nós somos desqualificados. Mas Amós vem nos ensinar que são exatamente essas pessoas que Deus escolhe. Deus escolhe pessoas comuns, Deus escolhe pessoas que aparentemente não têm condição nenhuma para estar exercendo aquilo. Mas Deus escolhe. Quando Deus escolhe, a escolha é exatamente dele. E eu acho lindo essa resposta de Amós para Amazias. Né? Amós diz assim: olha, eu não sou profeta, eu não vim de linhagem nenhuma de profeta, mas, diz Amós, Deus escolheu me levantar e colocar em mim essa palavra profética. Então, aí nos versículos seguintes, né, no versículo 16, Amós diz assim para Amazias: agora, pois, ouve a palavra que o Senhor está te dando. Amós está dizendo o seguinte: ó, de fato eu não tenho a menor condição. Então Amós nos ensina duas coisas aqui. Primeiro, Amós nos ensina a humildade do ministério. Nada que nós fazemos ministerialmente é por mérito nosso. Amém? Nada que nós fazemos ministerialmente é porque nós temos qualificação para isso. Deus não escolheu nenhum de nós porque nós tínhamos qualificação. Eu não estou pastoreando porque eu tinha qualificação para ser pastor. Em mim, não. Pelo contrário, eu era completamente tímido, e sou até hoje. Né? Embora não pareça, não sou tão tímido quanto eu era antes. Né? Mas eu era completamente tímido. Na época de escola bíblica dominical, que eu frequentava, eu nunca respondia perguntas, eu nunca me colocava para poder comentar a aula, porque eu tinha muita vergonha. Então, não havia em mim qualificação nenhuma. A primeira lição que Amós nos dá é esta: Deus escolhe pessoas comuns para poder nos mostrar que nós estamos no ministério não por qualificação nossa. Não é porque você era bom em alguma coisa que Deus te escolheu. Deus te escolheu porque Ele quis escolher, só por isso.
Amós foi escolhido por causa da graça e da soberania de Deus. A mesma razão pela qual eu e pela qual você fomos escolhidos. Não é porque você era bom, você não era bom. Amém? Amém? Desculpa desapontar você, não é? Mas você não foi escolhido porque você era bom. Você foi escolhido por causa da graça do Senhor. Você não era bom, Amós não era bom. E quando Amós diz para Amazias: olha, eu de fato não sou profeta, eu nem sou de uma linhagem profética. Amós estava dizendo: ó, eu estou aqui porque Deus quis. Não há em mim nenhuma qualificação para isto. Eu não tinha a menor condição de estar aqui. Queridos, isso serve para nós destruirmos qualquer tentativa do inimigo em dizer que nós não somos capazes ou que nós não podemos estar envolvidos no ministério. De fato, nós não podemos por nós mesmos, mas Ele decidiu nos escolher. É isso que Amós diz para Amazias: olha, eu não sou profeta, eu não estou da linhagem de profeta, eu nem sei porque eu estou aqui, só o que eu sei é que Ele me escolheu. E aí Amós diz: se Ele me escolheu, então agora prepara o lombo e escuta o que o Senhor está dizendo. Amós está dizendo: eu fui escolhido, eu fui separado. Foi por isso, não foi por qualificação. Amós nos mostra primeiro humildade no seu ministério. Mas ao mesmo tempo que Amós nos mostra a humildade, e aí você estudando o contexto, você percebe que Amós demonstra nesta frase posicionamento. Porque nesta época, e a palavra de Amazias, o sacerdote Amazias, demonstra muito bem isto. Nesta época, os sacerdotes estavam vivendo um tempo em que eles quase que idolatravam o rei. O rei tinha um respeito e uma consideração e uma devoção, em alguns momentos, até mais do que Deus. E os profetas de Israel estavam indo por esse caminho. Boa parte deles estavam se vendendo para isto. E aí quando Amós diz para Amazias: olha, eu não sou profeta, nem sou da linhagem de profeta, além de demonstrar a sua humildade, Amós estava se posicionando como quem diz: olha, eu não sou da linhagem de profeta, então esquece que eu não vou me vender, tá? Então eu não vim de uma linhagem profética, eu só estou aqui porque Deus mandou, então agora eu vou falar. É Deus separando o comum para poder usar o comum, para poder usar o simples. Queridos, Deus não precisa de nossas qualificações ou de nossas possibilidades, não. Deus não precisa da nossa capacitação, Deus só precisa de nós, amém? Deus só precisa de nós. Sabe o que a história de Amós nos mostra, que eu acho muito lindo? É uma matemática. Primeiro, Deus escolhe Amós. Segundo, Amós diz sim para Deus. E aí qual é o resultado disto? Quando eu junto a escolha de Deus, e Ele escolheu Amós, quando eu junto a escolha de Deus com um homem que diz sim para esta escolha, o resultado é: Deus prepara este homem. Deus chamou Amós, Amós disse sim, o resultado foi: Deus preparou e capacitou Amós. Você entende isto? Quando Deus te chama e você diz sim, fique tranquilo, porque o resto agora é da parte de Deus. Deus não precisa das suas capacidades, Deus só precisa do seu sim. Amém? Eu vou repetir: Deus não precisa das suas capacidades, Deus não precisa das suas qualificações, Deus só precisa do seu sim. Se tem o chamado dele e o seu sim, então o resultado é Deus te usar, querido. Para de ficar achando que não é capaz, para de ficar achando que você não pode, para de ficar achando que você é menor do que todo mundo. Não é? Nós temos uma tendência e uma dificuldade, não é, de
nos enxergarmos, em uma tendência de nos vitimizarmos, de olharmos para nós mesmos como se fôssemos o pior dos piores. Não é? Nós nos achamos tão pequenos, não é? Isso nos impede tanto de sermos usados, queridos. Para de se olhar assim. Não é? Eu digo que tem muita gente se olhando como o cocô do cavalo, não, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Não é? Já viu isso? Já viu o filme de mocinho e herói? Não é? Quem vale mais? Não é o mocinho? Não é? Sim ou não? O bandido não vale menos? E o cavalo do bandido? Menos ainda. E o cocô do cavalo? E o mosquito do cocô do cavalo do bandido? E tem gente se achando assim. Não te chamei de cocô, querido. Tá? Não. Eu estou falando que você às vezes se acha, não é nem o cocô, é o mosquito do cocô. Né? Porque achamos que isso é bom. Não, porque ai de mim, eu sou muito pequeno, não tem condições de Deus te usar. Não, de fato não tem, mas Ele escolheu te usar, querido. Não tinha condições de Deus me usar também, não tinha condições de Deus usar Amós, mas Deus escolheu usar, e Amós disse sim. Deus escolheu me usar, e eu disse sim. Quando junta, a escolha de Deus e o meu sim, então a capacidade vem do próprio Deus. Ele só precisa do seu sim. Ele não precisa das suas qualidades. Deixa que o resto Ele faz, querido. Só diz sim para Deus. E é isso que Amós mostra. Então, a primeira lição que Amós nos traz é que Deus escolhe as coisas simples e comuns. Deus usa indivíduos comuns. Quem é comum aqui? Amém? Alguns vão levantar a mão, desculpa os extraordinários. Só os comuns. Deus usa os comuns, querido. Aí sim Deus transforma os comuns em extraordinários. Amém? Então, salvando aqueles que não levantaram as mãos, é porque você já sabe que Deus está te usando, então você é extraordinário. Tá bom? Então, amém por isto. Então Deus usa os comuns, é que Amós nos ensina. Segunda lição que Amós nos traz é que todo chamado de Deus traz consigo um fardo. E nós precisamos ter isto muito claro. Todo chamado de Deus traz consigo um fardo. Não é fácil quando nós dissemos sim para o Senhor. E este ensinamento, este aprendizado não pode ser ignorado, gente. Porque senão a gente começa a se frustrar. Mas eu fui escolhido, eu fui chamado, Deus está me usando, mas vem tanta coisa sobre mim, eu enfrento tanta luta, eu enfrento tanta dificuldade. Isto faz parte do seu chamado, querido. E nós precisamos entender isto. Olha, o chamado de Amós trazia consigo um grande fardo. Amós poderia muito bem ter escolhido permanecer lá, em sua cidade, Tecoa, se não me falha a memória. Ele poderia escolher permanecer lá em Tecoa, cuidando do seu rebanho, cuidando da sua plantação. A verdade é que ele teria muito menos trabalho, muito menos problema, se ele tivesse escolhido ficar apenas lá. Quantas vezes nós já pensamos isto? Não é? Eu podia ficar só no banquinho. Pastor podia não ter me chamado para nada. Eu estava tão bem no banquinho, eu estava tão bem cuidando das minhas ovelhinhas, eu estava tão bem plantando meus figos. Por que é que o pastor me chamou para fazer isso? Por que é que Deus me escolheu para fazer isso? Querido, é fardo do ministério. Isso não pode ser ignorado. E Amós não ignorou isso, Amós sabia que tinha que carregar isso. E o fardo de Amós era tão pesado que Amós tinha o risco de ser preso e, por que não dizer, inclusive de ser morto. Ele sai lá do extremo sul, vai para um reino que não é dele.
Ele vai confrontar um rei que não é o rei dele. Vai confrontar Jeroboão, um rei ímpio, um rei que se desviava dos caminhos do Senhor, correndo o risco de ser preso e de ser morto, inclusive, porque o próprio sacerdote da época, Amazias, vai até o rei para caguetar Amós e dizer que Amós estava entregando uma palavra contrária. Então tinha tudo para Amós ser preso e morto. Era o fardo do ministério. Sem contar que ele não tinha a menor qualificação. Agora olha que interessante, Amós poderia usar tudo isto como desculpa para não fazer. Não é? Amazias chega até Amós e Amazias diz assim: olha, volta lá para a sua terra, vai cuidar da sua plantação, vai cuidar do seu rebanho. Não é? Você nem é profeta, você nem é de linhagem de profeta. Amós poderia muito bem pegar tudo isto, a sua falta de qualificação, e usar como desculpa, né? E dizer: Senhor, não dá, para mim não dá, porque não tem nada a ver comigo. Eu nem sou profeta, eu nem sou da linhagem de profeta. Como muitos de nós fazemos. Usamos a nossa falta de qualificação para desculpa. Hã? Quantas vezes Deus nos chama, Deus nos escolhe, e nós usamos a nossa falta de qualificação para desculpa? Pastor, eu não tenho a menor condição. Pastor, o que o senhor viu em mim para poder me chamar para isso? Querido, eu não vi nada, porque Deus não escolhe por aquilo que Ele vê de qualificação humana. Vamos para a primeira lição. Deus escolhe pessoas comuns. Então para de usar a sua falta de qualificação como desculpa. Ah não, pastor, mas eu não tenho condições. Pastor, mas eu não sei nada. É porque você não sabe nada que Deus te chamou, querido. Deus não escolhe os bons, Deus escolhe os que não são de fato. Então para de usar como desculpa. Ah, pastor, mas é pesado isso, vai doer, porque faz parte do ministério, querido. Exercer o ministério não é fácil. Exercer o ministério requer carregar com ele também o fardo. Você acha que é fácil pastorear? Troca comigo um mês. Fica um mês pastoreando, né? Cuidando desse povo lindo, né? É lindo mesmo, não estou ironizando não, tá? Eu amo, mas não é fácil, né? Você acha que era fácil para Moisés cuidar daquele povo? Aquele sim era encardido. Não é fácil, querido. O ministério traz consigo o fardo mesmo. Não faça o fardo do ministério parar você, querido. Tem gente parando porque acha que o ministério está pesado, tem gente parando porque acha que é muita luta, tem gente parando porque acha que não vai suportar. Querido, faz parte do ministério. Todo chamado de Deus traz consigo um peso de fardo. Agora, quando nós entendemos que é para o Senhor, aí este fardo começa a ficar leve. Aí este fardo começa a ser prazeroso. Quando eu digo não é fácil pastorear, de fato não é. Mas eu já disse isso para algumas dezenas de pessoas. Mas quando eu olho para o fruto do nosso ministério, isso supera qualquer fardo que nós temos que carregar aqui. Sabe o que é que motivava Amós? Era o prazer de fazer para o Senhor. Quando você estuda a respeito de Amós, você percebe que para Amós qualquer trabalho que ele fazia, Amós fazia como se fosse a missão mais importante. Qualquer trabalho que ele fazia como se fosse o mais alto chamado ministerial. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não reconhecemos o chamado que Deus tem na nossa vida. É que Deus nos escolhe, é que Deus nos coloca para fazer algumas coisas e nós não entendemos que tudo, preste atenção que eu vou repetir, tudo o que nós fazemos no reino tem um valor tremendo. E Amós sabia disso. Agora entenda, o que determina o valor de
tudo que nós fazemos no reino não é o trabalho em si, não é aquilo em que implica o trabalho. O que torna valoroso tudo que nós fazemos é por causa daquele que nos ordenou fazer. Não é pelo trabalho em si, mas é de onde vem esse trabalho. Não é pelo trabalho ou por aquilo que ele implica, mas de onde vem a ordem. E é isto que motivava Amós. Então não é o trabalho em si, querido, é para quem eu estou fazendo. Não importa o que eu estou fazendo, se é pequeno ou grande, importa quem. Som. Você entende isto? Agora tem peso. É fácil? Não é. Mas ele se torna prazeroso quando nós entendemos para quem é o trabalho. Quando nós entendemos que estamos fazendo para o Senhor. Vai ter peso? Vai. Mas o prazer de trabalhar para o Senhor supera qualquer fardo, querido. Supera qualquer peso. Terceira lição que Amós nos traz, e eu preciso encerrar hoje, é que a adoração deve ser nos termos de Deus e não nos nossos. Repito, a adoração deve ser nos termos de Deus e não nos nossos. O que aconteceu na época? Vamos voltar um pouquinho, alguns anos antes de Amós. Jeroboão I, que não é o Jeroboão da época de Amós. Jeroboão I, quando o reino está dividido, e o reino do norte, Israel, ele tem a sua capital como Samaria. O reino do sul, Judá, tem a sua capital, Jerusalém. O templo de Salomão havia sido construído na cidade de Jerusalém. Então o templo estava localizado em Jerusalém, agora reino do sul. Jeroboão I reinava no norte, enquanto Roboão reinava no sul. Roboão era um rei que temia ao Senhor, Jeroboão não temia ao Senhor. Mas pelo templo estar em Jerusalém, a adoração em Israel, por determinação de Deus, a adoração ela era unificada. Ou seja, a adoração ela acontecia em um único lugar específico, que era no templo. Então todo o povo judeu, de tempo em tempo, eles viajavam para Jerusalém, inclusive o povo do reino do norte, inclusive aqueles que pertenciam ao reino do norte, que estavam sob o reinado de Jeroboão I. Então, de tempo em tempo, no decorrer do ano, quando eles queriam adorar, eles tinham que ir até Jerusalém, para ir no templo, que era construído por Salomão, e adorar ao Senhor ali. O que Jeroboão I teme? Ele fica com medo do seguinte, ele reúne, você vai encontrar isso no livro de Reis, não está no livro de Amós, mas está no livro de Reis. Jeroboão I diz o seguinte para os seus sábios e para os seus conselheiros: olha, é perigoso o que está acontecendo. Essas viagens que o povo faz até Jerusalém para adorar, pode ser que viajando tanto eles acabem gostando e vão começar a ficar em Jerusalém. E aí vai fortalecer o reino de Roboão, e pode ser que eles se juntem e se levantem contra nós e nos destruam, e aí Israel acaba. Então o que é que Jeroboão faz? A Bíblia diz que Jeroboão decide levantar 2 bezerros de ouro no reino de Israel. E ele então escolhe a cidade de Betel e a cidade de Dan, extremo norte de Israel. E Jeroboão faz erguer-se então 2 bezerros de ouro, semelhante àquele bezerro de ouro que ergueram lá na época de Arão.
Jeroboão então ergue 2 bezerros de ouro, coloca nessas 2 cidades, que era o extremo norte, Betel e Dan, né? O principal bezerro estava na cidade de Dan, e Dan sim era o extremo norte de Israel. Daí então é que se dá o nome de lugares altos. Quando você encontra na Bíblia sobre Deus repreendendo, né, os lugares altos, é porque Jeroboão chama esses lugares de lugares altos. E Jeroboão constrói então os 2 bezerros de ouro, reúne a nação de Israel, com medo de que eles continuassem descendo a Jerusalém. E aí então Jeroboão diz o seguinte: olha, a partir de hoje, este aqui é o seu Deus. O Deus que tirou vocês do Egito é este aqui, está representado nesta figura, nesta imagem desses bezerros de ouro. Vocês não precisam mais ir até Jerusalém para adorar. Então agora vocês podem começar a adorar aqui mesmo. E de fato o povo de Israel não ia mais para Jerusalém. E a adoração que havia sido determinada por Deus, de ser uma adoração unificada, apenas no templo, agora passa a ser uma adoração de acordo com o padrão que Jeroboão decidiu, que Jeroboão escolheu. A ideia de Jeroboão, embora fosse o bezerro, a ideia de Jeroboão era que o povo, por meio deste bezerro, de fato adorassem a Deus. Mas ele estava indo completamente contrário aquilo que Deus havia determinado. Embora ele dissesse para a nação: olha, aqui vocês vão adorar a Deus de Israel, né, o Deus que tirou vocês do Egito, a verdade é que estava completamente contrária à ideia e ao padrão que Deus havia determinado para a adoração. E com isto ela se tornou uma idolatria. Aquilo que Jeroboão primeiro queria que fosse uma adoração, na verdade se tornou idolatria. Se tornou uma adoração falsa, uma adoração não verdadeira. Qual é a lição que Amós nos traz aqui? Quando Amós repreende o povo nesse sentido. Quando eu digo que a lição é que a adoração deve ser nos termos de Deus e não nos nossos. O que é que Amós está querendo nos ensinar? É que nós não podemos criar o nosso modo de adoração, querido. Nós não podemos criar a nossa maneira de adorar. E tem muita gente fazendo isso. Ah não, pastor, porque agora a situação é diferente, agora os tempos são outros. Não é agora tem que ser um pouco diferente, não, agora não é mais como era antes. E aí vamos criando, daqui a pouco, aquilo que era para ser adoração, se transformou em idolatria. A adoração tem um padrão, querido. E o padrão esse estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Em um determinado momento, conversando com a mulher de Samaria, Jesus diz qual é o padrão de adoradores. E haverá o tempo em que Deus procura os adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Este é o modelo, este é o padrão da verdadeira adoração. O que sair fora disto, embora pareça bonito, se torna idolatria. Você pode ter um culto maravilhoso, não é? Ah, é um culto com dança, é um culto com isso, é um culto com aquilo, é um culto assim, é um culto assado, é um culto que faz isso, é um culto que faz aquilo. Pode fazer um monte de coisa, né? Um monte de invenções. Não, é para poder atrair pessoas. Se torna idolatria. A verdadeira adoração não é para atrair pessoas, querido. Entende isso?
Eu não posso adorar a Deus para atrair pessoas. A adoração tem um padrão estabelecido. A verdadeira adoração é daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu não posso adorar a Deus para atrair pessoas. Se pessoas vierem por essa adoração, elas vão vir, porque a minha adoração está atingindo a Deus, mas não para atraí-las. Por isso estamos transformando os cultos de maneira que agrade os homens. Não, o culto tem que ser assim, senão as pessoas não vão gostar. As pessoas não precisam gostar do culto, querido. Quem precisa gostar do culto é Deus. Ah, pastor, o senhor está dizendo que as pessoas não precisam gostar, não é? Não precisam. Sim, eu estou dizendo isso. Eu não vou fazer o culto para que as pessoas gostem do culto, querido. O culto tem que ser para agradar a Deus, a adoração tem que ser para agradar a Ele. Pastor, mas as pessoas não vão gostar. Quem é dele vai. Quem é dele vai. Porque o ambiente se torna tão especial que isso acaba agradando todo mundo. O que eu estou dizendo, queridos, é que nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos querendo fazer as coisas de forma ou de modo que agrade os homens. Obrigado, meu irmão. Nós estamos querendo fazer as coisas de modo que agrade os homens. Pessoas estão mudando as liturgias dos cultos a fim de agradar as pessoas. Pessoas estão transformando os cultos de maneira que agrade o público. Senão o povo não fica, queridos, e o povo está ficando e Deus não está ficando, porque não há mais adoração. É isso que Amós está dizendo para a nação de Israel. É isso que Amós está ensinando Jeroboão. A adoração a Deus não é no seu padrão, Jeroboão. Não é do jeito que você quer. Deus tem um padrão de adoração. O que fugir disto se torna idolatria. Eu preparava o estudo de hoje. Sabe qual a conclusão que eu chego, queridos? É que às vezes nós estamos idolatrando os próprios cultos e não estamos mais adorando a Deus, sabia? Estamos idolatrando os cultos, mas não adorando a Deus. Parece louco isso, não é? Mas o nosso prazer às vezes é estar no culto, porque o ambiente é gostoso, né? Tem uma música gostosa, tem um pessoal gostoso, né? Tem um pessoal bacana, tem um pessoal que faz isso, tem um pessoal que faz aquilo outro, né? E nós achamos que o ambiente é maravilhoso, estamos adorando o ambiente. E viemos aqui e saímos daqui, curtimos o ambiente, curtimos o momento, mas nem sequer adoramos ao Senhor. Cantamos de uma forma até bacana, não é? Gesticulamos e tudo, mas o coração completamente distante. Querido, a adoração continua o mesmo padrão. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Queridos, o que passar disto, embora pareça bonito, se torna idolatria. A adoração precisa ser no padrão de Deus. Se nós não entendermos isso, nós estamos adorando de forma errada. Então, cuidado com a sua maneira de adoração. Para Jeroboão estava tudo resolvido, não é? Eu faço 2 imagens aqui, né, nos altos, né, nos lugares altos, e aí o povo adora aqui. E o povo ia lá de fato e adorava, achando que estava adorando a Deus, mas estavam completamente fora do padrão. Querido, não mude o padrão de adoração. Não mude o padrão de adoração nem para agradar os outros. Eu já disse isso aqui outras vezes. E o nosso pessoal do ministério sabe disso. Nossos cultos não são para agradar pessoas, querido. As pessoas se agradam pela presença de Deus. Porque o que agrada as pessoas é a presença de Deus. Não é que a gente não quer agradar ninguém, pelo contrário, a gente quer agradar todo mundo. Né? A gente até é bonzinho, né? Sim ou não? Não é? A gente não é bonzinho? Sim. Né? Olha para o seu irmão, vê que cara de bonzinho que ele tem. Não é? Eu sou bonzinho também, às vezes um pouco duro, mas sou bonzinho. Não é? Agora, eu estou falando de culto, querido.
Culto não é para agradar as pessoas, culto é para Deus. Adoração é para Deus. Se Ele não for o meu foco, então estou caminhando errado. Esta é a verdadeira adoração. É isto que Amós nos ensina. Quarta lição que Amós nos ensina, e eu já vou para encerrar, é que Deus é soberano sobre todas as nações. Deus é soberano sobre todas as nações. Preste atenção, Amós sai do extremo sul e vai até o extremo norte para pregar e profetizar para a nação de Israel. Amós poderia muito bem só profetizar para a nação de Israel, mas se você for para o capítulo 1 e para o capítulo 2 de Amós, você vai encontrar Amós profetizando para outras nações, para nações vizinhas. Pastor, mas o que tem a ver as nações vizinhas? Se Amós tinha que falar com Israel, se Deus estava tratando da nação de Israel. O que Amós nos mostra aqui é a soberania de Deus. Por que é que Amós profetiza as outras nações? Amós é conhecido também, se você for estudar bem o livro de Amós, você vai perceber isto. Amós é conhecido talvez como o livro dos profetas que mais trata a respeito das questões sociais. Amós confronta muito a questão social, a questão humanitária. E por que é que Deus levanta Amós agora para poder confrontar as outras nações vizinhas? Primeiro, por causa dos crimes que as nações vizinhas estavam cometendo. E esses crimes estavam causando mal para a humanidade e principalmente mal para a própria nação de Israel. Então Deus levanta Amós também para poder condenar essas nações vizinhas, para mostrar por meio desta profecia que o mal não passa despercebido por aquele que tem o domínio sobre todas as nações. Vamos trazer isto para nós. Embora Deus fosse Deus de Israel, e Ele se identifica assim, o fato dele ser Deus de Israel não tira dele a soberania sobre toda a terra. Amém? O fato dele ser Deus de Israel não tirava dele a soberania sobre toda a terra. Ele é rei dos reis, diz a palavra do Senhor. Então ele é soberano sobre todas as nações. O fato de Deus ser Deus da igreja não tira dele a soberania sobre toda a terra. Amém? E é isto que Amós está nos ensinando. Amós está ensinando o seguinte: olha, Deus vai punir as outras nações. Eu vim aqui para entregar uma mensagem para Israel, mas as outras nações estão pisando na bola. E Deus vai pegar e já vai aproveitar o balaio tudo e vai pegar todo mundo, vai sofrer todo mundo. Para quê? Para mostrar que Ele domina sobre todos. Ele intervém aonde precisa intervir. Deus não é Deus apenas da igreja, querido. Deus é Deus de toda a terra. Deus não olha apenas para a igreja, Deus olha para toda a terra. Deus não olha só os problemas da igreja, Deus não olha só os nossos problemas, porque nós somos filhos dele. Deus cuida de toda a terra. Esta é a soberania de Deus. E por isso ele intervém onde tem que intervir. Quando o homem está fazendo mal, principalmente se este mal estiver atingindo os seus. Principalmente se este mal estiver atingindo os seus. Preste atenção, querido, que eu preparava esse estudo e Deus me deu esta palavra profética. Por conta dos tempos em que nós estamos vivendo. E eu sei que, assim como eu, muitos de vocês que são pais estão vivendo um tempo de medo também, por conta de tudo isso que a gente tem ouvido e visto, atingindo as escolas aonde estão as nossas crianças. Preste atenção, porque Deus me deu isso enquanto eu preparava. Deus é Deus da igreja, mas Deus é Deus de toda a terra. Amém? E eu falo isso profeticamente. Principalmente se estiver atingindo os seus. E quem são os de Deus?
toda a igreja, sim ou não? E quem mais é de Deus? O que a Bíblia diz? Deixai vir a mim, quem? Por quê? Porque delas é o reino dos céus. Eu lanço esta palavra profética em nome de Jesus. O próprio Deus está intervindo nesta situação. Então lance o seu medo diante do Senhor. E eu profetizo, o próprio Deus que se levantou na época de Amós está se levantando para intervir na situação das nossas crianças. E eu libero esta palavra profética de um fim em todo demônio, em todo principado que está causando este mal e este medo em nossas crianças, por uma intervenção divina, porque Deus não permitirá com que os deles sofram por causa da maldade humana. Não tem nada a ver o culto com palavra profética, queridos, mas quando Deus entrega, nós liberamos. Então nós não aceitamos, eu não aceito, não aceite enquanto igreja. Às vezes nós só ficamos com medo e não fazemos nada. Querido, a gente precisa aprender uma coisa importante que diz a palavra do Senhor no livro de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um poder sobrenatural na igreja e nós desconhecemos disto, queridos. Não é? A gente olha e vê tudo isto, né? E a gente fica tentando, né, pensar o que fazemos, né? E esquecemos a nossa maior chave, que é a oração. Então libere uma palavra poderosa, amém? Vai na escola do seu filho, libere uma palavra lá na escola, né? Seja instrumento, seja uma Amós lá, amém? Última lição que Amós nos traz, que a nossa esperança está somente em Cristo. O livro de Amós é um livro que bate. Se você ler o livro de Amós, Amós bate, mas bate no povo, né? Mas embora Amós se concentre muito no julgamento, ele encerra o livro falando sobre a esperança de uma restauração, a esperança de um novo tempo. E Amós diz que esta esperança é na vinda do Messias. O que Amós está nos ensinando aqui, para nós irmos para o encerramento, querido, é que quer seja em tempos bons, quer seja em tempos ruins, ainda há uma esperança de que o Messias virá e mudará a nossa situação. Querido, não importa o tempo que nós estamos vivendo, a mesma esperança que havia no tempo de Amós é a esperança que repousa sobre as nossas vidas. Não há tempo ruim que não vai ser vencido e superado pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós aprendemos sobre o sacrifício dele e o poder que traz sobre as nossas vidas. Então aprendamos com o profeta Amós. Primeiro, que Deus chama aqueles que são comuns. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, ele é comum? Não sei se ele vai gostar de ouvir isto, né? Mas ele é comum. Você acha que tem alguma coisa extraordinária nele aí? Não aproveita isso para fazer declaração de amor, não. Eu estou falando, né? Não. Tem alguma coisa extraordinária? Não, né, Azaf? Nada. Né? Não tem absolutamente nada. A única coisa que torna ele extraordinário, olha para ele de novo, é porque Deus chamou ele, é porque Deus chamou ela. Deus chama homens e mulheres comuns e transforma em extraordinários. Amém? Deus escolhe quem Ele quer. Segunda lição, esse chamado, essa escolha requer um fardo, requer um peso. Vai ser fácil? Não. Vai ter trabalho? Vai. Mas ainda assim vale a pena. Terceira lição, a adoração deve ser nos padrões e nos moldes que o próprio Deus estabeleceu.
Quarta lição: Deus é Senhor de toda a terra. Tudo está no controle dele. Quinta lição: há esperança, ainda ele vem. Amém? Eu quero concluir dizendo que Amós, no capítulo 8, ele profetiza algo que nos leva ao tempo novamente da grande tribulação. Amós diz o seguinte: haverá um tempo em que os homens terão fome da palavra de Deus. Procurarão, mas não encontrarão. Queridos, aproveite isto que você tem. Amós diz isto é muito forte. Haverá um tempo em que as pessoas terão fome disto. Aproveite o tempo de aprender, aproveite o tempo de ler, aproveite o tempo de estudar, porque haverá um tempo em que as pessoas terão fome desta palavra. E Amós diz que vão procurar, mas não encontrarão. Essa profecia de Amós se cumpriu parte dela. Lembra da profecia de Joel sobre o derramar do Espírito, que é para os últimos dias, mas se cumpriu parte dela no Pentecoste. A profecia de Amós sobre a fome da palavra também é para os últimos dias, mas parte dela se cumpriu no chamado período interbíblico, que é do Velho Testamento, do final de Malaquias até o início de Mateus, onde Deus fica 400 anos em silêncio, sem falar com o povo. O povo queria ouvir a voz de Deus, mas Deus não levantava mais profetas, Deus não usava mais profetas, Eu fico pensando quão triste é você ter fome da palavra de Deus e não encontrar. Eu não consigo me ver sem me alimentar da palavra, querido. Então aproveite, se alimente da palavra. Amém? Aí o outro já ficou com medo e já voltou. Se coloque de pé. E o Azaf está de cabelo vermelho ainda. Está de brincadeira, hein, Azaf? Amém, queridos? Que você seja instrumento nas mãos de Deus. A minha oração é esta: saia daqui nesta noite, preste atenção, sabendo que Deus te escolheu. Apesar da sua simplicidade, apesar da sua desqualificação, apesar das suas incapacidades, aprove a Deus escolher você a si mesmo. Amém? Se Ele escolheu, Ele só precisa do seu sim. Quando une a escolha dele com o seu sim, o resultado é: Ele te capacitará para a boa obra. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por mais uma noite de ensino. Senhor, como é bom estudar a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é muito rica, Pai. Ela verdadeiramente nos alimenta, ela fala conosco. A Tua Palavra, ela é atual, Senhor. Ela fala conosco de uma maneira tão atual, tão poderosa. Então nós somos gratos a Ti. Obrigado pelo Teu Espírito, que é quem nos faz entender e compreender a Tua Palavra. Senhor, que aquilo que nos ensinaste nesta noite possa ganhar espaço e ser guardado em nosso coração, na nossa mente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que toda mentira do inimigo caia por terra e que cada um desses que aqui estão, Pai, possam entender que, embora, Senhor, sendo comuns, mas foram chamados e escolhidos por Ti, porque verdadeiramente o Senhor escolhe os comuns, Pai. O Senhor não precisa dos extraordinários, o Senhor precisa dos comuns, mas o Senhor transforma os comuns em extraordinários, como fizeste na vida de Amós. Faz assim na vida de cada um desses Teus filhos, de cada uma dessas Tuas filhas, Pai. Deus, assim pedimos, continua conosco. Senhor, leva-nos de volta aos nossos lares, na Tua paz, na Tua proteção. Pai querido, ainda em tempo nós Te pedimos aquilo que liberamos aqui nesta noite. Senhor, intervém nesta situação das nossas crianças, Pai. Em cada escola, Senhor, não apenas do nosso município, mas clamamos
como nação agora, Pai, que em cada escola, aonde o inimigo tem lançado um principado e uma potestade, Deus querido, para levar pânico, morte e terror, Deus, eu te peço agora, como igreja, envia um anjo do Senhor, porque apenas um anjo do Senhor é capaz de destruir, Senhor, milhares de demônios, Pai. Então envia o teu anjo agora para guardar as nossas crianças. Nós oramos como igreja em o nome do Senhor Jesus, Pai, e liberamos esta palavra de paz, de segurança, de tranquilidade, no nome do Senhor Jesus. Deus, continua conosco, Senhor, traga de volta, Senhor, as nossas vidas, Senhor, a cada um dos jovens aqui no sábado, que seja um tempo especial, Pai, um tempo de comunhão, um tempo, Senhor, de confraternização, mas sobretudo um tempo de estar na Tua presença, de estar diante do Teu Espírito. Prepara um tempo maravilhoso, Senhor, prepara um tempo maravilhoso no domingo, no culto do retorno. Senhor, conceda-nos um pouco mais do Senhor, Pai, porque a nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Então assim pedimos, fica conosco, no nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.